Amém. Boa noite, igreja abençoada. É igreja abençoada ou não? Boa noite. Amém. É uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês nessa noite. Obrigado, pastor Odair. Todos, da liderança, obrigado pelo convite. A gente sempre quis estar aqui, mas nunca deu certo no domingo e hoje está dando certo, E eu fico muito feliz de poder estar aqui depois daquele retiro abençoado, Quem esteve no retiro? Amém, glória a Deus. Então nós tivemos um tempo bom lá, ainda não esqueci, Porque antes de mais nada, a palavra de Deus falou muito ao meu coração, porque quando a gente se prepara, antes Deus fala conosco, E como é bom poder adorar a Deus, como nós adoramos, declarando que Ele venceu, amém, amados? Que Ele venceu, que Ele ressuscitou, que Ele vive. E Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós seríamos as pessoas mais infelizes dessa terra. Mas porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, você e eu podemos ter esperança, nós podemos crer, amém, amados? Em nome de Jesus. Eu acho que pode baixar um pouquinho o meu retorno, só um pouquinho, porque daí a gente vai se controlando aqui, E a PA, você vê aí como que fica melhor. Eu creio que eu tenho aprendido, gosto muito de falar sobre fé. Gosto muito, por um motivo. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sim ou não? Sem fé é impossível. Eu creio que Deus ele não se importa com muitas coisas na nossa vida, com sinceridade, Ele não é aquele pai que fica acusando, apontando o dedo. Mas uma coisa eu creio que Deus espera daqueles que o buscam, que creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam de todo o coração e daqueles que creem nele. Então, a fé, ela é fundamental para que nós possamos ter uma caminhada de vitória. Amém, amados? Quantos querem ter uma caminhada de vitória na sua vida cristã? Amém? Tem alguns que não, Mas a maioria quer. Amém? Nós precisamos declarar isso que nós cremos, aquilo que nós desejamos. Amém? E eu entendo assim que às vezes nós ficamos nos culpando por muitas coisas. Mas é interessante como que a gente vê, nós cantamos músicas maravilhosas, e essa última música principalmente, que fala do nosso Senhor que ressuscitou, que vive, que reina, Mas é interessante assim que se você for ver, talvez até em muitos lugares que você já passou, em muitas talvez igrejas ou muitos lugares, para que a gente possa ser aceito ali, às vezes a gente precisa passar por rituais para que a gente possa ser aceito, Estou falando de rituais. Às vezes até em seitas, se precisa fazer rituais para que a gente seja aceito ali. Até na Umbanda, para você entrar, você precisa passar por rituais. Na maçonaria, para você entrar, você precisa passar. Eu não sou maçom, fica tranquilo. Mas você precisa passar por rituais. É ou não é verdade? Sim ou não? Precisa. Tem muitos lugares que você precisa para você entrar, para você ser aceito. Diga, para que eu seja aceito. É necessário rituais. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você ser aceito por Deus, você não precisa de nenhum ritual, porque aquele que está sobre todas as pessoas, aquele que tem o nome sobre todo nome, Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele vive, amém? Ele carregou os teus pecados, Ele nos justificou, e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nos torna aceitos diante de Deus. Você sabia disso? Você não é aceito porque você é bom. Eu não sou aceito porque eu sou bom. Nós não somos aceitos porque lemos mais a Bíblia ou menos a Bíblia. Nós não somos aceitos por Deus porque só temos uma confissão de fé.
Nós somos aceitos por Deus, porque em primeiro lugar, Jesus Cristo de Nazaré foi aceito por Ele. O sangue de Jesus foi aceito por Ele. E esse sangue está sobre a minha vida, sobre a tua vida. A aliança com Ele está sobre as nossas vidas. E por isso eu quero te convocar nessa noite a você crer de todo o coração, querido, que se você tiver fé, nada será impossível para você. Amém? Se você crer de todo o teu coração. Então eu quero usar aqui algumas passagens da palavra de Deus. E quero começar com uma que é bem conhecida. Está lá em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Versículo 25 em diante. A palavra de Deus diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrido de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela ouviu a fama de Jesus e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que lhe saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? E eles lhe responderam, os discípulos lhe responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Amém, amados? Amém? Nós precisamos aprender, né? E entender em primeiro lugar, se nós queremos ter uma fé vencedora na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente decidir crer em Jesus. Amém, amado? Amém? Nós precisamos decidir crer em Jesus. Então, nessa noite, o meu desejo não é orar para que você tenha mais fé. O meu desejo nessa noite é para que você use a sua fé. Amém? Não é para que você tenha mais fé. Porque tem pessoa que só fica pedindo mais fé, mais fé, mais fé, mas não usa a sua fé, né? E ela vai pedindo mais fé e Deus vai dando mais desafios. E ela não consegue, às vezes, vencer esses desafios porque ela só pede fé, mas ela não usa a fé dela. E nós precisamos aprender a usar a nossa fé. Essa mulher, ela tinha fé. Amém, amados? Mas ela entendeu que era necessário usar a sua fé, que era necessário crer em Jesus. Ela tinha crido em tudo, ela tinha gastado tudo, mas ela decidiu ali naquele momento crer em Jesus. Ela decidiu isso no seu coração, e nós precisamos decidir isso também no nosso coração, crer em Jesus, ter fé em Jesus. Porque Ele colocou dentro de ti, dentro de mim, uma semente de fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:3, que Deus distribuiu para cada um de nós uma porção de fé. Diga: eu tenho uma porção de fé. Amém? Você sabia que você tem uma semente de fé no seu coração, na sua vida? Amém, querido? Você tem uma semente de fé. E é necessário que a gente entenda isso. Só que essa mulher do fluxo de sangue, ela não só sabia, talvez ela não só tinha esse sentimento, mas ela verdadeiramente decidiu crer. E o que nos faz, o que nos prova que nós verdadeiramente cremos, querido, é quando muitas desculpas na nossa vida, elas caem por terra. É quando muitas justificativas na nossa vida, elas caem por terra. Porque muitos, pastor Felipe, eles dizem que eles têm fé, mas eles estão paralisados.
Eles estão cheios de justificativas. Você já viu pessoas assim? Eles dizem que têm fé, mas eles não têm ânimo para caminhar. Eles não têm força para caminhar. Por quê? Porque eles só dizem que têm fé, mas eles não usam sua fé. Nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer despertar o teu coração, meu amado. Amém? O Espírito Santo de Deus quer despertar a tua vida, para que você não seja somente um frequentador de igreja, mas para que você creia no poder de Jesus Cristo, para que você creia que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para restaurar, que Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para ouvir as tuas orações e te responder. Ele é poderoso, mas nós precisamos de todo o nosso coração crer que Ele pode fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. O grande problema de muitas pessoas, é que elas creem corretamente, elas creem em Jesus. Eu creio que se você está aqui nessa noite é porque você crê em Jesus. Talvez você está dizendo, pastor, eu não sei nem por que o senhor está pregando essa palavra. Se eu estou aqui é porque eu creio em Jesus. Muitas pessoas dizem isso, eu creio em Jesus, mas a boca deles confessa o contrário. Vocês lembram de Jonas? Quem lembra de Jonas? Onde que ele estava quando toda a tormenta estava acontecendo? Dormindo no porão. E onde é que estavam aquelas pessoas ali que conduziam o navio e que a Bíblia diz que cada um cria num Deus diferente? Eles estavam fazendo o quê? Clamando ao seu Deus. E quando eles despertaram Jonas e chamaram Jonas, eles perguntaram, cara, da onde você é? O que você está fazendo aqui? Ele falou, eu sou hebreu, eu sou profeta, eu creio no Deus que criou o céu e a terra. Tá, e nós estamos clamando para os nossos deuses e você está dormindo, cara? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse, querido, que nós servimos? Que muitas vezes nós preferimos criticar muitas coisas, ao invés de dobrar o nosso joelho e orar. Que Deus é esse que nós servimos quando nós vimos situações difíceis, nós achamos que isso já não tem solução, enquanto que não há nenhum impossível para Ele. Nós precisamos entender isso no nosso coração. Nós precisamos olhar para Jesus como essa mulher olhou. Ela disse, não adianta mais gastar com outras coisas, não adianta mais gastar o meu tempo com outras coisas. Eu vou tocar naquele que pode mudar a minha história. Eu vou atrás daquele que pode mudar a minha vida. Ela decidiu crer em Jesus. Amém, amado? Então, tome essa decisão no seu coração nessa noite. Talvez você crê que o teu patrão pode te promover. Creia que Jesus pode te promover. Talvez você até crê que você mesmo tem capacidade para passar num concurso, que você mesmo tem capacidade para muitas coisas, mas se você colocar Jesus na tua vida, eu tenho certeza que você vai ter vitórias muito maiores na tua vida. Não foi isso que nós cantamos em uma das músicas? Leva-me mais fundo do que eu já fui. Eu quero viver coisas mais profundas na minha vida. Eu quero te dizer nessa noite, é um tempo de você viver um nível de fé mais profundo na tua vida. Amém, meu amado? Em nome de Jesus, para que você possa experimentar coisas grandes de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. O segundo item, se é assim que eu posso te dizer, nós precisamos aprender a olhar para Jesus de uma maneira diferente. A primeira coisa que nós precisamos aprender a crer de todo o nosso coração em Jesus. E talvez deixar de lado muitas opções e verdadeiramente nos prostrarmos diante dele e crermos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Ele é poderoso para fazer você caminhar e deixar as frustrações da tua vida para trás.
Ele é poderoso para te ajudar a você levantar a sua cabeça e olhar um futuro, ao invés de você continuar olhando para o teu passado. Ele é poderoso, querido, para você verdadeiramente, ao invés de você olhar para os homens, você passar a olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, eu quero te dizer, muitas coisas na tua vida vão mudar. Mas olhar para Ele, como eu vou falar agora, de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, que é um pouquinho para frente de onde lemos, né? E ali, a palavra de Deus assim, diz assim, eu vou ler a partir do versículo... Jesus ele foi na sinagoga, né, em Nazaré, que era a sua cidade natal. Aliás, o versículo 2 é importante. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fizeram tais maravilhas por suas mãos? Porque eles tinham ouvido falar daquilo que Jesus havia feito. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum, o quê? Nenhum milagre. Isso é impressionante, né? Porque vocês creem que ele é o Filho de Deus, sim ou não? E quando ele estava aqui na terra, ele era o Filho de Deus, sim ou não? Vocês creem que ele era todo-poderoso, sim ou não? Eu quero te dizer, querido, ele é todo-poderoso, mas ele vai agir em cima da tua fé. Ele é todo-poderoso e ele pode fazer qualquer coisa que eu e você possamos imaginar, mas ele vai agir sempre em cima da tua fé, da minha fé. Assim como ele disse para essa mulher: a tua fé te salvou. O problema não é se Jesus tem fé ou não. O problema dele não é pouca ou muita fé. O problema não é dele. A questão é nossa. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Amém, amados? Nós precisamos olhar Jesus de uma maneira diferente. E ali ele não pôde fazer muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Então, nessa noite eu não vim aqui falar sobre incredulidade, mas eu vim falar, querido, que nós podemos olhar Jesus de uma maneira diferente. Amém, amados? Eu quero te dizer uma coisa: se você olhar somente o Jesus histórico, você só vai ter conhecimento na sua vida. Se você olhar para Jesus somente como alguém que dividiu a história, você só vai conhecer e saber que alguém dividiu a história. Mas se você olhar para Jesus de uma maneira diferente, isso vai fazer a diferença na tua vida. E é isso que nós precisamos viver. E é isso que nós queremos viver. Eu não sei se você precisa de fé, mas eu preciso de fé. Mas eu acredito que você também, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então nós precisamos ter fé no nosso coração. E nós precisamos olhar Jesus não só como o carpinteiro, não só como o filho de Maria, não só como aquele que dividiu o Antigo e Novo Testamento, talvez quando ele veio, ou aquele que começou a nossa era e que nós contamos hoje, 2017, depois de Cristo. Mas nós precisamos olhar para Jesus como o Filho de Deus, como aquele que ele perguntou para os discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que você é um profeta, que você é Elias, que você é um dos profetas. Alguns dizem que você é o fulano, o ciclano. E vocês, ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro teve uma revelação de Deus, uma revelação do céu. E Pedro disse:
Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, querido? Essa é a maior revelação que eu e você podemos ter na nossa vida, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Ele veio a essa terra e que nós podemos confiar nele de todo o nosso coração e crer que Ele é poderoso para mudar a nossa história, para dirigir as nossas vidas, para entrar no meio da nossa família, para transformar a nossa casa, para fazer os milagres que nós precisamos, para crer no sobrenatural de Deus. Amém, amados? É isso que nós precisamos aprender na nossa vida, precisamos aprender a viver isso, precisamos a crer nisso de todo o nosso coração, que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E isso não é teoria, amados. Não é teoria. Isso é vida com Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus também nos mostra, e eu gosto muito dessa passagem, e ela está lá em Lucas 23, abra sua Bíblia lá. Eu gosto da versão, se eu não me engano é a NVI, Lucas 23, para esse versículo especificamente. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Aqui fala sobre os dois ladrões da cruz. Você conhece a história? Quem conhece a história? Diz assim: quando Jesus foi crucificado, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Tem uma tradução que diz assim: eu te garanto, hoje estarás comigo. Tem uma tradução assim? NVI, né? Ele diz assim: eu te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Vejam bem, Jesus estava ali crucificado, dois ladrões ao lado de Jesus. A grande diferença que mudou o destino de um deles foi a maneira como ele olhou para Jesus. Eu queria que você guardasse isso no teu coração nessa noite. Eles estavam na mesma condição. Eles tinham o mesmo Jesus no meio deles. Mas a grande diferença é que um disse: se tu és o Cristo, por que eu não saí dessa situação financeira ainda? Se tu és o Jesus que eu te sirvo e que eu vou para a igreja e eu dou o dízimo, por que ainda não aconteceu alguma coisa ou certas coisas que eu estou esperando na minha vida? Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando com algumas pessoas aqui, pelo menos. Se tu és o Cristo, por que a minha vida não mudou ainda? Por que aquela bênção não chegou ainda? Se tu és o Cristo. Mas ele olhou para Jesus como alguém que podia mudar o futuro dele, o destino dele. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Sim ou não? Ele olhou para Jesus como aquele que podia mudar o futuro dele, o destino dele. E eu quero te dizer, Jesus sim, ele pode mudar o teu futuro. Tudo depende da maneira como você olha para ele. Olhe para ele como aquele que pode verdadeiramente transformar a tua vida. Olhe para ele verdadeiramente como aquele que pode intervir na tua vida. E ele pode fazer
coisas grandes na tua história, coisas grandes na tua família, coisas grandes na vida dos teus filhos, coisas grandes na tua vida. Amém, amados? Olha assim para Jesus e você vai ver que o teu futuro vai ser diferente. Em último lugar, Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 5 e 6. Eu estou achando vocês muito quietos. Essa igreja é tão quieta assim, ou daí? É mesmo? É quietinha? Ou vocês estão assustados achando que o Rogério tem irmão gêmeo? Eu vim aqui especialmente hoje porque a Isolina já estava se desviando. Eu falei, eu vou ter que ir naquela igreja para botar ela no trilho. Não se assustem, amados. Brincadeira. Lucas, acharam? Amém? Capítulo 17, versículos 5 e 6, né? Lá diz assim, ó. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ah, pastor, aí o senhor está pegando pesado demais. Não sou eu que está falando, é Jesus. Às vezes a gente sempre quer justificar as coisas, né? Falando, tentando, quando Jesus cura o cego, a gente fala dos cegos espirituais, mas a gente tem que entender que hoje ele ainda pode curar cegos. Às vezes a gente quer passar a mão um pouco em cima de algumas coisas, mas nós temos que crer no que Jesus pode fazer. E no que nós podemos fazer, se com a nossa fé nós tivermos a declaração correta na nossa boca. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você sabia disso? Ele é o sumo sacerdote do quê? Da sua... O que você confessa, o que você fala com a tua boca, ele vai ser fiel. A Bíblia diz que ele é fiel. A Bíblia diz em Hebreus que se Moisés foi um sacerdote fiel, Jesus, ele é muito mais fiel. E se Jesus é fiel ao que tu confessa, meu amado, eu te pergunto, o que tu tens confessado com a tua boca? O que tu tens declarado com a tua boca? Porque o que nós declaramos com a nossa boca é o que está no nosso coração. Não é assim? Então, Jesus, ele diz que se nós tivermos fé como um grão de, o quê? Mostarda. Pena que eu não trouxe aqui o grão de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda? Poucos, né? Ou talvez muitos tenham vergonha de levantar a mão, não levanta a mão, mas é um grão bem pequenininho, é ou não é? E teve uma vez que eu distribuí, numa pregação que eu preguei sobre fé, eu distribuí grãozinhos de mostarda. Teve muita gente que depois do culto já tinha perdido. Eu falei, a fé é bem assim, se a gente não cuidar e não alimentar ela, é ou não é verdade? Sim, gente. Se a gente não cuidar, se a gente não alimentar por meio da palavra, por meio da oração, se a gente não usar a nossa fé, a gente é capaz de perder ela em qualquer canto. Porque a fé, ela é para ser usada, ela não é para dizer eu tenho. Porque se você ler o livro de Tiago, você vai ver quando ele fala que nós precisamos crer em Deus, ele diz que até o diabo acredita em Deus. Quantos já leram isso? Que até o diabo crê em Deus. Qual é a diferença entre ele e nós? É porque ele não vive, ele não obedece, ele não pratica. Mas ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é poderoso, ele sabe que ele está julgado. Sim ou não? Sabe?
Só que se nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que praticar a nossa fé. E a nossa fé, ela começa com a nossa declaração. Ela começa com aquilo que você declara no seu dia. Ela começa com aquilo que você declara quando você acorda de manhã e você declara que o teu dia vai ser um dia abençoado e não que a tua segunda-feira é terrível. Muitos vão ter uma segunda-feira terrível amanhã, porque eles dizem que a segunda-feira é o pior dia para eles. É ou não é verdade? É. Gente, eu não estou brincando, isso é muito sério. Tu conhece o pastor Siegfried Geertz? Foi pastor quando eu me converti, novinho. Eu nunca esqueço uma coisa que ele falou. Ele disse, muitas pessoas recebem o salário. Daí eles dizem assim, nossa, mas que salário pequeno, que miséria, que porcaria, desculpa o termo, mas que porcaria de salário. Eu acho que aqui nunca ninguém reclamou do salário. Eu acredito que não. Não, né? Tenho certeza. Mas eu quero te dizer que se Jesus é fiel, se Deus multiplica e abençoa aquilo que nós falamos com a nossa boca, o que pode se multiplicar quando nós falamos esse tipo de coisas? Você não crê nessa noite que precisa entrar num novo nível de fé na tua vida? Sim ou não, querido? Num novo nível de confissão de fé na tua vida? Porque eu te digo, querido, se você for em qualquer igreja, menonita, presbiteriana, batista, renovada, Assembleia de Deus, todos eles têm a sua confissão de fé. Eu creio em Deus, Pai, não sei o quê, eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, parará. Sim ou não? Todos têm a sua confissão de fé? Sim ou não, gente? Todos têm a sua confissão de fé. Você que é membro desta igreja, você tem a sua confissão de fé? Sim ou não? Só que ter a confissão de fé não significa nada se nós não vivemos ela. Esses dias teve um rapaz que eu ganhei para Jesus, e ele teve algumas dificuldades na vida dele. Ele falou, pô pastor, tive umas lutas tal, já pisei na bola, já fui na balada, já tomei uns negócios, já saí com umas minas. Falei, ô irmão, só porque tu teve uns problemas, tu já deixou Jesus de escanteio tão rápido? A tua confissão de fé é só de boca? Ou a tua confissão de fé, ela é verdadeira, não importa o que você passe? Não importa aquilo que aconteça na tua vida. Você continua sendo fiel, assim como Ele é fiel a ti. Então eu estou te falando sobre fé nessa noite. Mas eu estou falando sobre uma fé que é para ser vivida. Eu estou falando sobre uma fé que é para nós usarmos. Eu estou falando sobre uma semente que Deus plantou no meu e no teu coração. Amém, querido? E eu vou terminar falando sobre isso. Sobre Maria. Você conhece o texto? Quando o anjo chega para Maria, assim, e ele chega e ele diz para Maria que ela é uma agraciada, que ela é uma abençoada, não é? Amém, igreja? Sim ou não? Né? E ela fica toda assustada com tudo aquilo. E ela diz, o anjo diz que dela iria nascer o Salvador, Jesus. E que quando a sombra do Onipotente viesse sobre ela, então ela ia conceber no seu ventre. Amém, amados? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a estar debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Nós precisamos nos colocar debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, a crer nele e a crer que Ele plantou uma semente na nossa vida. Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele plantou uma semente no ventre de Maria. E essa semente nasceu. O nome dele é o quê? O nome dele é Jesus, amém? Mas a Bíblia diz em João que no princípio ele era somente o quê? O verbo. Sim ou não? No princípio ele era o verbo. Porém, se Deus não tivesse plantado essa semente na vida de Maria, Jesus continuaria sendo somente o quê?
O Verbo. Mas ele plantou essa semente no coração, na vida, no ventre de Maria. E Jesus se tornou carne, amém, amados? Ele veio, ele se tornou carne, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele vive. E assim é a fé que foi plantada no meu e no teu coração. Ela não pode ficar ali somente, ela tem que ser usada. Nós precisamos entrar num nível de fé, nós precisamos viver um nível de fé, nós precisamos crer que Ele é poderoso. Por meio da fé que Ele plantou no nosso coração, crer que Ele é poderoso para mudar situações na nossa vida, em nome de Jesus. Quero te convidar para ficar de pé nessa noite, amado. Eu volto a dizer, não tenha somente uma fé confissional no sentido de dizer que você crê em Jesus. Viva a sua fé. Viva a sua fé. A cada dia, quando você acorda na segunda-feira, creia que Ele te dará a melhor semana. Amém? Quando você entrar no seu local de trabalho, creia que Ele te dará bênção naquele lugar. Creia que você fará a diferença naquele lugar. Creia que Ele te colocou naquele lugar para você ser um ganhador de homens. Tem muitos jovens aqui, vocês que estudam. Creia que Ele colocou uma semente de fé no coração de vocês, para que vocês sejam diferentes na faculdade, diferentes na escola. Tenha verdadeiramente a semente de fé, a palavra de Deus. Viva isso, querido. Não adianta você somente dizer que é membro de uma igreja, não adianta somente você dizer que é batizado, não adianta somente você dizer que você crê. Você tem que demonstrar para os teus amigos que existe algo diferente na tua vida. Você tem que demonstrar pelas palavras, pelas atitudes, que foi semeada uma semente de fé no teu coração e que você verdadeiramente vive isso. Eu te digo, a maioria das pessoas que a gente ganha para Jesus é por meio do testemunho que a gente dá. Essas pessoas permanecem. Amém, queridos? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele quer te levar num nível mais profundo de fé na tua vida. Amém? Se você pode crer que você entrou aqui nessa noite, talvez você não sabia o que ia ouvir, talvez você não sabia o que ia ser pregado, não é assim? E eu tenho certeza que não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele quer despertar a fé no teu coração, para você passar a ser um vencedor em nome de Jesus, para você passar a experimentar um tempo na tua vida, onde você vai ver a mão de Deus, os milagres de Deus, onde você vai ver Deus agindo na tua casa, onde você vai ver Deus agindo na tua vida profissional, onde você vai ver Deus agindo, querido, em nome de Jesus, na tua família, talvez nos teus pais, você que ora pelos pais, talvez vocês pais que oram pelos filhos, talvez você que ainda ora pelo seu cônjuge. Eu quero te dizer, meu amado, eles precisam ver que a fé que há em ti é uma fé verdadeira, que não é somente de uma confissão religiosa, mas é uma fé que você vive, que você crê e que você confia nesse Jesus, que Ele mudou a tua vida, que Ele mudou a tua história. Entre nesse nível de fé nessa noite, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, em mim foi colocada uma semente de fé. A palavra de Deus diz que existe uma semente de fé no meu coração, uma porção de fé, e essa porção, querido, é para que você possa vencer os desafios na tua vida. Essa porção de fé é para que você comece a usá-la e para que Deus te leve em níveis maiores na tua vida, em nome de Jesus. Níveis maiores, para que você veja o sobrenatural, para que você creia no sobrenatural,
para que você creia que o mesmo Deus aqui da Bíblia é o Deus que está presente nesse lugar por meio do seu Espírito Santo, que Ele é poderoso para nos restaurar, que Ele é poderoso para nos curar, que Ele é poderoso, querido, para mudar situações na nossa vida, na nossa casa. Ele é poderoso porque Ele não é só o Deus da Bíblia, Ele é o Deus presente, real, verdadeiro, que está aqui nessa noite, e que Ele não vai ficar nesse lugar. Ele habita em ti, Ele mora em ti, Ele vai sair contigo nesse lugar, Ele vai para o teu trabalho, Ele vai para a tua casa, Ele vai para o teu lar, e Ele vai te ajudar a vencer por fé. Ele vai te ajudar a você agradar a Deus, não pelas promessas que você faz para Deus, não porque você diz para Deus que quer ser bom, não, querido. Ele quer te ajudar a você ter fé no teu coração, porque quando você tem fé, você agrada a Deus. Quando nós temos fé, nós vivemos. Quando nós temos fé, nós vivemos a palavra. Quando nós temos fé, aleluia, quando nós temos fé, nós verdadeiramente passamos a viver, a experimentar a presença de Deus. Vamos cantar, depois nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus despertar o teu coração nessa noite. Sobre as águas eu caminho, aleluia, por onde quer que chame, leva-me. Declare isso, meu amado. Já e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Levante sua mão se você quer que o Espírito Santo de Deus te leve em níveis mais fundos, mais profundos, águas mais profundas, a viver uma fé viva. Oh, Espírito de Deus, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me aqui em ti confio, sobre as águas eu aleluia, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a mim que em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. aleluia. Jesus, ele diz assim: pois em verdade vos digo, em outro texto, como se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. É isso que o Espírito Santo de Deus quer te dizer no teu coração nessa noite: nada vos será impossível, em nome de Jesus. Nada vos será impossível. Eu não sei, meu irmão, em que nível que você precisa entrar nessa noite. Talvez como aquela mulher Ciro-Fenícia, que chegou para Jesus e Jesus ignorou ela, e depois Jesus, ele disse: não, eu não vou dar, porque o pão não é para os cachorros. Ela falou: não tem problema, Senhor, mas eu só quero uma migalha, porque se eu receber somente uma migalha, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar a minha história.
Aquela mulher, Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa. Jesus foi testando ela até que ela chegou num nível de fé onde ela alcançou o milagre que ela precisava na vida dela. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que Deus quer te levar num nível profundo de fé, para você alcançar o milagre que você tem clamado, o milagre pelo qual você tem orado, a bênção pela qual você tem esperado, a oração pela qual você tem feito e tem esperado. Eu não sei o que é isso, se é um concurso, eu não sei se é um emprego, eu não sei, querido, se é uma cura, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao teu coração, e você sabe o que você tem esperado em Deus, o que você tem crido em Deus. Mas nessa noite o Senhor te diz: se você crê, se você olhar para Jesus de uma maneira diferente, se você olhar para Ele, Ele vai mudar o teu futuro, Ele vai mudar o teu futuro, Ele vai mudar o teu destino, e você vai experimentar na tua vida algo diferente, o milagre, a vitória, e você vai caminhar num nível de fé, em nome de Jesus, num nível de fé, onde você vai experimentar milagres na tua vida, a mão de Deus na tua vida. Por isso, enquanto nós estivermos cantando aqui, não importa quantas pessoas vierem aqui à frente, mas eu quero orar com pessoas que creem que nada é impossível para Deus mudar alguma coisa na sua vida, que nada é impossível para que Deus toque no coração de alguém por quem você talvez tenha orado, esteja orando. Não é impossível. Para mim é impossível alcançar determinados corações, mas não para Deus. Para nós é impossível entrar em determinados lugares, mas não para Deus. Para Deus não é impossível mudar a vida de um muçulmano, como a gente viu aqui. Deus dá um sonho para ele, Deus muda a vida dele, mas precisa ter pessoas que creem, precisa ter pessoas que oram, precisa ter pessoas que creem que Deus é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que clamam a Ele. E nessa noite, querido, se você quer entrar num nível mais profundo de fé, enquanto nós estivermos cantando novamente, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, nós vamos declarar juntos que vai ser um novo tempo de fé na tua vida, para você viver um sobrenatural de Deus. Aleluia. Poder-te cumprir, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e assim pra ti sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Levante sua mão, meu amado, você que veio aqui, enquanto os pastores vão estar orando, declarando sobre a tua vida um novo tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Eu vou estar orando também em nome de Jesus. Não saia sem receber a oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que veio aqui na frente, Senhor, veio porque creu nesta palavra. Veio, Senhor, não porque creu em mim como homem, que eu possa mudar alguma coisa na vida deles, mas está crendo agora naquilo que Tu, Senhor Jesus, podes fazer, porque Tu dizes que Tu és a garantia. Tu disseste que Tu eras a garantia para aquele homem. Tu dizes em Hebreus que Tu és fiador de uma superior aliança.
Tu és aquele que garante, em nome de Jesus. E eu quero orar por cada um. Eu quero declarar um tempo de fé sobrenatural, um tempo de fé para você viver o sobrenatural de Deus, para você alcançar respostas das tuas orações, para você, em nome de Jesus, ver os teus familiares rendidos ao Senhor, para que você possa ver o teu futuro transformado, para que você possa ver a mão de Deus na tua vida, para que você possa, em nome de Jesus, receber os milagres por quem você tem orado, as pessoas por quem você tem clamado, para que você possa, em nome de Jesus, receber as bênçãos que você tem esperado em Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, chega, andará manaias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a fé para vencer, em nome de Jesus. Eu declaro a fé para vencer, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro a fé para vencer, Senhor. Eu declaro a fé para vencer. Eu declaro a fé para vencer. Somente em ti descansarei, Em nome de pois Jesus. Eu declaro a fé para vencer. e Cada um tu és nessa noite. A fé para vencer, a fé para vencer. Deixa eu ir passando aqui que eu quero declarar em nome de Jesus a fé para vencer na vida de vocês. Uma fé para vencer, uma fé para vocês viverem o sobrenatural de Deus, verem a mão de Deus, verem os milagres de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa cada um, abençoa cada vida, e ao traz teu um novo nome tempo, Senhor, clamarei. novo tempo, novo tempo, novo tempo, Somente em ti descansarei, Senhor, de ver a tua mão, de ver o teu mover, de ver o teu somente em agir, ti em nome de Jesus, descansarei, em nome de Jesus, pois eu sou posso crer, em nome de Jesus. Um tempo de vencer pela fé, um tempo de vencer pela fé. Despede-nos, Senhor, nessa fé. Em nome de Jesus. Dá-nos graça, Senhor, para que esse nível vá se aprofundando nessa semana. Ou será uma semana diferente, Senhor, para todos nós aqui. Porque cremos que o Senhor Jesus já está aprofundando o nível da sua fé. Porque você veio e você declarou com a sua boca, creu no seu coração, de que o Senhor vai fazer diferença na sua vida. Todo espírito de incredulidade está derrotado neste lugar. Todo espírito contrário a Jesus Cristo está derrotado, está debaixo dos nossos pés hoje à noite. Porque o Senhor está liberando uma fé renovada para cada um de nós. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, diga: vamos sair daqui com uma fé mais profunda, mais abençoada.